A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu estou aqui no YouTube refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus para transmitir até você. Por isso eu posto vídeos diariamente aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem se fortalecido, se edificado, que tem aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje, que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários, é a seguinte: o Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui: o Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto. Eu aprendo muito e Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13, eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito: Calebe pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de 12 pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra, 10 pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim: olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas 2 homens, 2 pessoas no meio dessas 12 disseram: nós vamos sim subir e conquistar a terra. Nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão
que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. E esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade, ele parece que contagia. Porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem de Números e nessa passagem dos Evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus talvez não vai eliminar todos os seus problemas. Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências. Mas Deus quer que você se veja como você realmente é, como um vencedor, como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E a seguir, eu quero complementar essa leitura com Números capítulo 14, é o capítulo seguinte, Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Olha só o que está escrito. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas. Esse rasgar as roupas aqui é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento. Eles rasgaram as suas vestes e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali. Olha o que eles disseram. A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem. E Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo.
Olha o que Josué e Caleb estavam dizendo. Não tenham medo dos seus inimigos. E eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. E eles continuam dizendo, eles, os inimigos, serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma. E o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está diante de um desafio. Você está passando por uma crise. Você está atravessando um deserto. Você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não tenha medo. O Senhor continua ao seu lado. Foi Deus quem conduziu você até aqui. E Ele continuará conduzindo a sua vida. Amém? Deus não soltou as suas mãos. Ele continua segurando nas suas mãos. Ele continua te sustentando. Ele continua te dando vitória. Não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios. Salomão escreveu uma coisa muito interessante. Em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem uma outra versão que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos. O que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus. E por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. E eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa. Como nós precisávamos ouvir essa palavra. Como nós precisamos todos os dias nos alimentar com a Tua palavra. Como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito. Nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos avançar e conquistar a terra. Nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são. Como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor
segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. Que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade, essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós, às vezes, não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em Ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários: o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo, é só o começo do que eu vou fazer em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz, prossiga. Eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Que a graça do Pai seja derramada sobre você e que a luz do Espírito Santo ilumine os seus passos e te guie em direção ao caminho que você deve seguir. Eu creio que essa oração que nós vamos fazer hoje será um refrigério em meio a tantas lutas que você tem passado. Eu sei que muitas dessas lutas são afrontas do inimigo para te desanimar e afastar você da presença de Deus. Mas o inimigo não tem poder sobre você. Na cruz do Calvário, o diabo foi derrotado e por isso você não precisa ter medo. Você não deve se acovardar, não deve voltar atrás na sua decisão. Então, você que está desanimado, eu quero te dizer algo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé e não pelos seus sentimentos, não por aquilo que vê. Então, pare de olhar as circunstâncias, pare de achar que não tem jeito para você, pare de achar que tudo é impossível e que essa montanha intransponível não pode ser destruída. Jesus disse que se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer em Deus de todo o seu ser, de toda a sua alma, então tudo será possível. Amém? Hoje é o dia em que o Senhor te faz vitorioso, vitoriosa.
Nós vamos unir a nossa fé aqui e vamos orar juntos no final dessa mensagem. Eu peço que você fique comigo até o fim, para que eu possa te entregar uma palavra baseada no Salmo 23, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai ser algo tremendo. Todos os dias eu recebo muitos testemunhos de pessoas de todas as partes do mundo, pessoas que têm sido transformadas pelo poder de Deus, especialmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Eu louvo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações, para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. Todos os dias, às 5 horas da manhã e às 6 da noite, nós temos um encontro marcado com você, com um novo vídeo de oração e de reflexão. E como tem sido maravilhoso esses momentos aqui. Salmos 23, do verso 1 ao 3 está escrito: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, aqui nesses primeiros versículos do Salmo 23, nós vemos que Davi era um pastor de ovelhas e enxergava Deus como seu pastor, um pastor que não deixaria que nada faltasse a ele, assim como Davi não deixava que nada faltasse às suas ovelhas. Esse salmo é um poema lindo sobre como Deus se relaciona com quem se entrega totalmente a Ele. Quando você se sente com medo ou preocupado, o Salmo 23 te ajuda a enxergar que Deus está no controle e que nada vai lhe faltar. Por mais que as coisas sejam turbulentas, por mais que as pessoas vejam apenas o caos, você consegue enxergar uma esperança, consegue descansar seu coração, consegue refrigerar a sua alma na presença do Senhor. Davi disse que, assim como as ovelhas deitam nos pastos verdes e são guiadas às águas tranquilas, também o Senhor faz em nossa vida. Deus tem esse refrigério para você. O mundo pode estar desabando, as pessoas podem estar atribuladas, mas você permanecerá em paz. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4 que, se você entregar todas as suas preocupações e ansiedades nas mãos do Senhor, com ações de graças, então a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Ou seja, é uma paz que não dá para explicar. Ela foge ao nosso entendimento. Você mesmo vai ficar surpreso com a tranquilidade que você terá diante de situações complexas e difíceis. As pessoas ao seu redor podem achar que você não está preocupado ou que não está sendo realista, mas na verdade você está apenas confiando no Pai. Você sabe que Ele é o seu pastor e essa paz que o próprio Jesus disse que o mundo não conhece estará com você. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Ele os comparou a ovelhas e disse assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Jesus sabia que as ovelhas são animais simples e ingênuos, que não têm noção do perigo. Elas podem facilmente se tornar presas de lobos ou cair em abismos. Mas Jesus disse: Vocês são minhas ovelhas, ou seja, vocês não estarão desprotegidos, eu cuidarei de vocês. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem no coração de vocês, então estarão seguros. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus disse que Ele é a luz do mundo e aquele que o segue jamais andará em trevas. Se você é um seguidor de Jesus, você é uma ovelha. Realmente, você é fraco, você não tem uma visão longa, você não consegue se virar sozinho, você precisa de um pastor. Pode ter certeza, você nunca estará desprotegido se estiver ao lado de Jesus. Amém? No versículo 4 do Salmo 23,
Olha o que o rei Davi escreveu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Assim como o pastor protege suas ovelhas quando elas passam por lugares perigosos, Deus cuida de você também, meu irmão, minha irmã. Quando você enfrenta situações difíceis, os ensinamentos de Deus, a sua palavra, guiam seus passos, te orientando e te protegendo na hora da dificuldade. Isso significa que Deus nunca te abandona, nunca te deixa sozinho. Pode ter certeza, você vai passar por provas, você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas você não precisa ter medo, porque o Senhor promete estar com você, não somente nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. Não importa o que você esteja passando agora, não importa se você está no fundo do poço, creia que Deus é fiel e que o Senhor está contigo. A tua vara e o teu cajado vão consolar você. Muitas vezes Deus nos disciplina, não é verdade? O cajado do pastor muitas vezes é usado para puxar a ovelha de volta quando ela está se afastando do rebanho. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o Senhor nos ama e por isso nos disciplina. Essa disciplina é para o nosso bem, para que voltemos a viver em santidade. A palavra ainda diz assim: qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se não somos disciplinados, então não somos filhos legítimos. Mas se somos disciplinados, se o Senhor puxa a nossa orelha, se Ele nos convence do pecado e dos perigos deste mundo, então quer dizer que o Senhor nos ama e que Ele é o nosso Pai. Talvez o fato de você estar passando por dificuldades já seja um ótimo sinal. Mostra que você está no caminho certo, na contramão desse mundo, que você não está seguindo a multidão, mas está decidindo renunciar às coisas desse mundo para servir ao Senhor, para andar nos caminhos do Pai. Amém? Deus é fiel, irmãos. Além de cuidar da nossa vida e nos proteger de todos os perigos e ameaças do inimigo, o Senhor também não deixa que sejamos humilhados ou envergonhados. Sempre que necessário, Ele faz com que as pessoas que nos perseguem e nos maltratam vejam que elas estão erradas e que nós estamos no caminho certo, que temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Pode passar o tempo que for, irmãos, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Não queira se vingar dos seus inimigos, não queira devolver na mesma moeda. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque daqui a pouco eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé: o Senhor é o meu pastor. No versículo 5, Davi escreveu o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Como Deus é maravilhoso! Você consegue sentir a presença do Senhor na sua vida? Feche os seus olhos por um instante e respire fundo. Sinta o poder e a graça do nosso Pai. Como é bom saber que Deus abençoa, que Deus protege suas ovelhas. Como é gratificante ter a certeza de que Ele gosta, Ele quer nos abençoar. Deus tem muitas bênçãos preparadas para você. Deus tem grandes planos. Deus tem algo maravilhoso. Mas você só vai experimentar isso quando deixar que Ele seja o seu Senhor. Davi disse assim: o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E diante dos meus inimigos Deus me honra. Deus unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, Deus é quem vai mostrar que Ele é o Senhor da sua vida. Amém? Em Salmos 40, Davi também disse que muitos verão essas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, creia nisso. Deus pode usar o seu testemunho para salvar vidas, para que as pessoas se arrependam e percebam que o Senhor é Deus, que vale a pena andar nos caminhos dele. Muitas pessoas vão tropeçar, cair,
tomar decisões erradas e suas vidas podem ficar travadas, mas a sua não. A sua vida irá de glória em glória. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, a luz do raiar do sol, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Na sua vida, as coisas vão andar para frente, as coisas vão prosperar em nome de Jesus. Pode parecer que nada está mudando, mas no seu coração, a cada dia, você deve estar melhor, mais parecido com Jesus. Creia nisso. Deus tem uma obra na sua vida e Ele quer completá-la. Que tudo seja para o louvor e a glória dEle. No tempo certo, quando o seu coração estiver preparado, o Senhor cumprirá a promessa. Assim como aconteceu com José. Ele foi injustiçado. Parecia que durante a vida toda José ficou naquele deserto. Foi vendido como escravo, depois preso injustamente. José parecia estar na pior, mas a Bíblia diz que ele mantinha o coração em Deus. E por isso o Senhor o prosperava, até mesmo na cadeia. Na hora certa, Deus colocou diante dele uma grande oportunidade. Ele revelou o sonho do rei e foi instituído como governador do Egito. Quando estava no auge, as promessas de Deus se cumpriram e a sua própria família teve que reconhecer que José era um homem de Deus. José não se vingou da sua família, mas liberou perdão, abraçou seus irmãos, chamou seu pai e foi bênção na vida da sua casa. Creia nisso. Se você guardar o seu coração, se você obedecer a Deus, se você entregar a sua vida a Ele, o Senhor estará com você e Ele mesmo te abençoará. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse tempo tão especial aqui, por esse momento em que nós podemos parar tudo o que estamos fazendo para nos achegarmos a Ti pela fé. Nós não conseguimos ver o Senhor, mas podemos sentir o Teu cuidado, o Teu renovo espiritual, o Teu abraço e o Teu aconchego através da Tua palavra. Nós estamos aqui na Tua presença com a esperança de que o Senhor ouvirá o nosso clamor, recolherá cada uma de nossas lágrimas e estenderá a Tua mão poderosa sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Assim como o rei Davi, nós também queremos ser Suas ovelhas. Queremos ser guiados pelo Teu cajado e guardados pelo Teu poder. Reconhecemos, Senhor, que não somos nada sem Ti. Quantas vezes nos prendemos às coisas deste mundo, nos embaraçamos no pecado, mas pela Tua misericórdia, o Senhor vem até nós e nos resgata. Que essa mensagem sirva para resgatar as ovelhas perdidas nesse momento. Ovelhas que estão se sentindo longe da Tua presença. Pessoas que estão aqui, ó Deus, orando, muitas vezes com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, porque percebem que se afastaram dos Teus caminhos. Traga de volta essa pessoa, meu Pai. Assim como um dia o Senhor teve misericórdia da minha vida e transformou a minha vida, eu quero profetizar vitória e bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e que sem Ti nós estamos perdidos, sozinhos nesse mundo tão mau, tão sombrio e tão frio. Nós declaramos em alta voz que Tu és o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Tu és a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa torre forte que nos protege daqueles que nos perseguem e querem nos fazer mal. Sabemos que não somos dignos, mas contamos com a Tua graça e a Tua misericórdia para nos dar a salvação e nos abençoar. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, na sua vida. Tome posse pela fé de tudo aquilo que Deus tem para você. Se essa mensagem te abençoou, não guarde ela somente para você. Copie o link da mensagem e cole lá no grupo da família, no grupo da igreja. Compartilhe com as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus.
a sua colheita será abundante. Receba essa palavra em nome de Jesus. A sua colheita será abundante. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu convido você para mais um tempo de reflexão, de leitura bíblica e de oração. E eu já peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração profética. Escreva assim: que a minha colheita seja abundante. Que a minha colheita seja abundante. Amém? Eu sei que muitas pessoas têm semeado em meio às lágrimas, como diz a palavra. Nós vamos ler daqui a pouco. Salmos 126. Muitas pessoas estão andando e chorando, mas mesmo assim continuam lançando as suas sementes. Saiba que a sua colheita será abundante. É o que diz a palavra de Deus e é a palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje. Antes de continuar, eu peço que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Nós já somos uma comunidade de fé de mais de 2.400.000 pessoas que buscam a Deus todos os dias. Eu posto vídeos aqui diariamente, às 5 da manhã e às 18 horas. Então, eu conto com você se você quiser aprofundar-se em seu relacionamento com Deus, se você quiser adquirir mais conhecimento da palavra, se você quiser fortalecer a sua fé e o seu espírito, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu quero fazer um agradecimento especial para todas as pessoas que continuam compartilhando Minuto com Deus. Todas as pessoas que recebem aí no seu WhatsApp, que recebem a notificação no YouTube e mandam para os seus contatos. Apesar do Minuto com Deus ter mudado o seu formato ao longo dos anos, eu estou desde 2014 aqui nas redes sociais, produzindo conteúdo exclusivamente cristão. E essa mensagem, ela veio se reformulando ao longo dos anos, se adaptando, de acordo com os parâmetros estabelecidos aqui, tanto pelo YouTube, quanto pelo direcionamento que o Espírito Santo foi dando a esse ministério. Então, eu recebi muitas reclamações de pessoas dizendo assim: eu quero muito que a mensagem passe a ser de 5 minutos, que passe a ser de 3 minutos como era antes. Irmãos, o nosso dia tem 24 horas. Se nós não pudermos parar 10, 15 minutos para ouvir a voz de Deus, o problema não está aqui nesse ministério, o problema não está no seu celular, o problema está na rotina que você criou para a sua própria vida. Você não está sabendo administrar o seu tempo. E muitas vezes as pessoas se acostumam com coisas muito rápidas, A geração TikTok, que quer que em 30 segundos Deus fale com ela. Deus, Ele nos deu essa direção nesse momento, eu não estou falando que é definitivo, nesse momento de fazer uma mensagem um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada. E eu tenho certeza que muitas pessoas têm sido edificadas. Não se baseie nos seus relatos aí do WhatsApp, porque o pessoal do WhatsApp
é muito aflito, é muito ansioso, mas entra lá na postagem do YouTube, que você vai ver o número de pessoas que têm sido alcançadas e como as pessoas têm sido abençoadas. Amém? Escreva aqui nos comentários que a minha colheita seja abundante. E caso você queira e possa abençoar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Eu agradeço muito àqueles que se tornaram membros do canal e também àqueles que fazem contribuições voluntárias. Aqui na descrição do vídeo tem várias maneiras de você nos ajudar. Mas vamos para a leitura da palavra. O tema de hoje é uma colheita abundante. Uma colheita abundante. E o texto que eu vou ler está em Salmos 126, do verso 1 ao verso 6. Está escrito: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aquilo parecia um sonho. Quando o Senhor nos libertou, parece que nós estávamos sonhando. Você já passou por uma situação tão boa, tão agradável, que você pensou assim: eu vou me beliscar porque eu devo estar sonhando. Isso deve ser um sonho. É isso que o salmista está dizendo. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eles receberam uma nova alegria, um novo cântico. E as pessoas de fora reconheceram que Deus estava fazendo algo grandioso, sem que eles precisassem dar testemunho, detalhar o que havia acontecido. Quem via de fora sabia que a mão de Deus estava com eles. Aleluia. Versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eu quero que você pense agora na sua vida em quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Eu sei que muitas pessoas vêm até esse canal em busca de uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, e tudo isso você vai encontrar aqui. Mas muitas vezes o Espírito Santo nos leva a refletir sobre aquilo que Deus já tem feito e que muitas vezes nós não percebemos. Deus fez grandes coisas por nós. Deus continua fazendo grandes coisas por nós. E por isso nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Eu quero pedir que você coloque aqui o seu pedido de oração. Como eu sempre peço, todos os dias eu peço às pessoas, escreva aqui o seu pedido de oração. Mas hoje eu queria pedir também que você escrevesse uma bênção que você recebeu nesse mês. Uma bênção que você recebeu de Deus nesse mês de novembro. Escreva aqui. E lembre-se que o que você escrever vai ficar eternizado aqui no YouTube e serve para que outras pessoas sejam inspiradas quando elas lerem o seu testemunho. Amém? E não deixe de escrever que a minha colheita seja abundante. Versículo 4. Eu estou lendo Salmos 126. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. E o verso 5 e 6 diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quem semeia em lágrimas colherá com alegria.
Existem sementes na sua vida que você vai precisar regar com as suas próprias lágrimas. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Existem sementes na sua vida que só poderão ser regadas com as suas próprias lágrimas. Amém? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo os seus feixes, trazendo consigo uma colheita abundante. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mencionar um comentário que está aqui na Bíblia de Estudo, a mensagem, que tem servido muito aqui a mim nesse tempo de estudo, que diz assim, olha, está claro no Salmo 126 que quem o compôs e os que o cantavam conheciam o lado sombrio da realidade. Eles carregavam no corpo a memória dolorosa do exílio e nas costas as cicatrizes da opressão. Quem escreveu o Salmo 126 conhecia o que é a dor, conhecia o sofrimento, conheciam os desertos áridos do coração e as noites varridas pelo choro. Uma estratégia comum, continua dizendo aqui o autor do estudo, uma estratégia comum para encontrar alegria é mudar de cenário, eliminar tudo aquilo que fere, livrar-se da dor, entorpecendo as terminações nervosas. Mais ou menos assim, fingir que a dor não existe, fingir que os problemas não existem. Eu vou fingir que não está acontecendo nada para ver se eu encontro alegria. Livrar-se da insegurança, eliminando os riscos. Vou fingir que eu não estou inseguro, eu vou fingir que eu não estou ansioso. Livrar-se do desapontamento que eu experimento nos relacionamentos. Eu vou fingir que a minha família é perfeita. Talvez assim eu encontre alegria. Eu vou viver num mundo de utopia. Eu vou viver num mundo de fantasia. Só que não tem nada disso aqui em Salmo 126. Aqueles que saíram com o coração aflito voltam para casa sorrindo. Eles sabiam o que era a aflição, mas mesmo assim eles voltaram para casa sorrindo, com os braços cheios de bênçãos. A vida nos oferece um coquetel de sofrimento para todos nós. A alegria vem porque Deus sabe como enxugar as lágrimas e fazer surgir o riso de uma nova vida. Essa alegria não depende de termos a sorte de escapar das dificuldades. Presta atenção, essa alegria proposta por Deus não está condicionada a escaparmos das dificuldades. Não depende da nossa boa saúde, não depende do tanto de dinheiro que temos na conta, não depende da nossa capacidade de evitar a dor. A alegria do cristão é real em meio à dor, em meio ao sofrimento, à solidão e aos infortúnios da vida. Amém? E eu completo essa reflexão antes da gente orar. Se você não colocou ainda o seu pedido de oração, escreva aqui. Escreva aqui o seu pedido de oração. Você pode apresentar as suas petições a Deus. Isso é bíblico, isso é uma ordenança bíblica. E escreva que a minha colheita seja abundante. Mas olha só o que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 5,
nos versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Aleluia. Seja paciente até a vinda do Senhor. Tem pessoas que às vezes perguntam assim, mas até quando eu tenho que ter paciência? Até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Tenha paciência. O sofrimento não é eterno, a dor não é eterna, o deserto não é para sempre, o luto é apenas por um tempo. Essa dor da perda, Deus vai te ajudar a superar e você fará em breve uma colheita abundante. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você crê, diga amém. Eu recebo. Eu quero nesse momento orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que palavra maravilhosa, que palavra tremenda, que palavra que aquece profundamente o nosso coração e nos devolve a esperança, a alegria. Faz brotar dentro de nós a gratidão. Nós estamos como aqueles que sonham. Quando ouvimos a Tua verdade, quando nos enchemos da Tua palavra, quando nos alimentamos das Tuas promessas, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se enche de riso, um riso fácil, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do caos. Nós somos tomados pela alegria que vem do Senhor. E a nossa língua irrompe em um novo cântico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã, dessa mãe, dessa esposa, dessa mulher que deposita aqui os seus pedidos de oração. E também desse homem, desse varão, desse pai, desse jovem, de todas essas pessoas que têm lutado contra as dificuldades dessa vida, que têm passado por provações, que têm passado por dificuldades, que o Senhor nos tire desse cativeiro, que o Senhor remova as escamas dos nossos olhos e nós possamos contemplar a vida próspera, a vida eterna, a colheita abundante que o Senhor tem preparado para nós. Nós tomamos posse da Tua palavra. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Contempla a semeadura dessa irmã, feita no meio das lágrimas, todos os dias, muitas vezes no silêncio lá do seu quarto, no quarto secreto. Eu sei que muitas pessoas não tiveram e não têm nem forças para escrever aqui nos comentários, porque eles oraram apenas dentro da sua mente. Mas eu sei que até mesmo essa oração o Senhor ouve e segundo a Tua boa e perfeita e agradável vontade o Senhor atende. Contempla, Senhor, com misericórdia a vida dos Teus filhos. Contempla essas pessoas que estão andando e chorando, para que eles voltem com alegria, trazendo a sua colheita. Que seja uma colheita farta, uma colheita abundante. E aqui eu não estou falando somente de dinheiro, mas eu estou falando de uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida de alegria, de paz.
o contentamento de sabermos que somos teu povo, que somos escolhidos e eleitos pelo Senhor. E que o Senhor nos dê paciência até a vinda de Cristo. Assim como o agricultor espera que a terra produza a colheita, assim como o agricultor aguarda pelas chuvas que regam as sementes e que fazem com que ela brote, que nós também possamos ser pacientes e que o nosso coração seja fortalecido. É por isso que eu oro, é por isso que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não saia sem dar o like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E compartilhe essa mensagem. Essa mensagem falou ao seu coração? Mande ela para os seus contatos. Ah, pastor, ficou uma mensagem muito longa, uma mensagem de 21 minutos. Copie o link, irmão, e cola lá no seu perfil, cola lá no grupo da família. Só o link. O link não ocupa espaço nenhum, porque a mensagem já está salva aqui no YouTube. Ela não vai sair daqui. Copie o link e abençoe outras vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. No fundo de uma oficina de carros comum, aliás, a única oficina da rua, um homem chamado José, em seu horário de almoço, um dia decidiu fazer algo diferente do que estava acostumado a fazer. Ao invés de almoçar assistindo a vídeos em seu celular e depois tirar o cochilo que ele sempre fazia, naquele dia ele decidiu fazer uma oração depois do almoço. O seu coração estava diferente. Algo dentro dele o conduzia a falar com Deus. E ao invés de lutar contra isso, ele preferiu ceder a essa vontade. José sempre cedia às vontades do seu coração. E infelizmente essas vontades não o levavam a fazer as coisas certas. Mas pela primeira vez ele sentiu essa vontade que era diferente das outras. Era pura, era correta e mudou o dia dele por completo. Essa vontade de orar, de falar com o Criador, que surgiu no coração de José, não veio dele. O Espírito Santo estava ali com ele. E foi o Espírito Santo que fez brotar esse desejo no coração de José, que não sabia ao certo o que mudaria em sua vida a partir dali. Mas ele sabia que com certeza algo havia mudado. Deus ouviu a oração daquele homem. Deus prestou atenção àquele clamor, feito no horário de almoço, enquanto os colegas de trabalho de José riam ao fundo de alguma coisa aleatória. José sentiu a presença do Senhor por um momento, e isso despertou dentro dele a vontade de sentir essa presença, mais e mais, de forma cada vez mais intensa. Você já sentiu essa vontade? Talvez você tenha clicado nessa mensagem aqui hoje pelo fato de estar sentindo essa vontade no seu coração. A gente sempre pensa que esse anseio brota em nós por livre e espontânea vontade, mas não é bem assim que acontece. Quem faz acender esse sentimento em você é o próprio Espírito Santo. E quando você pensa que está se aproximando de Deus, na verdade, é Ele quem está se aproximando de você. Em João capítulo 16, versículo 8, está escrito: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Ouça essa mensagem até o final. Não deixe que nada atrapalhe esse seu momento com Deus. Amém?
Na palavra do Senhor está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, o seguinte: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Sabe, irmãos, o desejo verdadeiro de Deus é de se revelar a nós. Mas muitas vezes nós é que não estamos disponíveis para ouvir a voz dele. Quantas vezes o Senhor tentou falar com você, através de pregações, de mensagens, usando pessoas, usando músicas, filmes e várias outras formas. Mas você simplesmente ignorou a voz dele e preferiu seguir naquilo que você queria e do jeito que você queria. Mas hoje o Senhor está te chamando pelo nome. Ele está te dizendo que ouviu a sua oração, ele ouviu o seu clamor e ele viu cada lágrima derramada naquele momento em que você sentiu que estava sozinho. Você não estava. Deus estava contigo. Ele sempre esteve e sempre estará. Seria muito importante que muitas pessoas ouvissem essa palavra de hoje. Por isso eu conto com você. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. No final da mensagem eu vou fazer uma oração pela sua vida e pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E coloque assim, olha: Deus, fala comigo. Escreva isso aqui nos comentários. Deus, fala comigo. Você já percebeu que quando as coisas estão ruins, quando nada está acontecendo do jeito que a gente quer, nós nos pegamos em meio a pensamentos do tipo: onde está você, Deus? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? E vários outros tipos de pensamento que seguem essa mesma linha de raciocínio. Mas quando a sua vida está bem, quando as coisas boas estão acontecendo e quando tudo parece estar dando certo, você não fala com Deus. Como se os bons momentos não tivessem ligação com Ele. A gente tem mania de clamar o Senhor na hora da dor, na hora da aflição, na hora do aperto. E naquele momento em que já não nos restam mais opções. Então, só aí a gente resolve clamar ao Pai, falar com Ele, ouvir a voz dEle. Deus quer falar com você todos os dias. Deus quer que você pare para ouvir a voz dEle em meio às suas tarefas cotidianas. Assim como aquele homem chamado José, que tirou um momento do seu dia para escutar a voz do Senhor. Deus também está te convidando para o escutar durante o seu dia, na sua rotina, em todos os momentos. Quando você permite que Deus fale ao seu coração no dia a dia, você começa a se tornar mais sensível e atento à voz do Espírito Santo, ao agir dele, e começa a perceber até nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Olha só, você está aqui, nesse momento, dedicando esse tempo unicamente ao Senhor, dedicando esse momento especial do seu dia para aprender mais sobre a palavra de Deus, para descobrir a vontade dele para a sua vida. E é isso que Deus quer de você: interesse, desejo, anseio pela presença dele, vontade de conhecê-lo e de ouvi-lo. Eu sei que haverá dias em que você vai se encontrar abatido, sem forças, se sentindo cansado e sem esperança em um novo amanhã. E nesses dias, o inimigo vai mentir para você e fará você acreditar que precisa melhorar, que precisa se curar e que precisa estar forte para poder falar com Deus novamente. Não dê ouvidos a essa mentira. Fale com o Senhor, mesmo que você não tenha forças, mesmo que não tenha vontade, e mesmo que o seu coração esteja ferido, pois a palavra de Deus
nos deixa muito claro sobre o caráter do nosso Senhor. O salmista Davi escreveu no capítulo 34, no versículo 18: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, entre na presença de Deus em qualquer momento, em qualquer dia e em qualquer lugar, pois Ele certamente vai ouvir a sua oração e vai se manifestar na sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários: Senhor, fala comigo. Ou Deus, fala comigo. E coloque também o seu pedido de oração. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa palavra maravilhosa e simples que o Senhor trouxe ao nosso coração neste dia. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua fidelidade e por sempre nos resgatar das sombras do pecado, da maldade e de tudo aquilo que o inimigo quer colocar na nossa vida. Te agradecemos, pois cada novo dia em que amanhecemos vivos é como se estivesse nos sendo dada mais uma oportunidade de recomeçar, de viver e de fazer aquilo que é correto. Queremos pedir perdão por cada um dos nossos pecados, Deus. Todos aqueles que fizemos, que cometemos, falamos e até mesmo aqueles que ficaram na nossa mente. Sabemos que não somos dignos da sua atenção e do seu perdão, mas clamamos a Ti que nos purifique em nome de Jesus. Pai, hoje entendemos o desejo do Senhor para a nossa vida e compreendemos aquilo que o Senhor faz quando nos comprometemos a falar contigo, a ouvir a Tua voz e a estar em Tua presença. Por isso nós te pedimos, manifesta o Teu Espírito Santo em nossos dias. Conforme diz a Tua palavra, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que tudo o que fizermos seja para o Teu louvor e para a Tua glória. Mesmo naqueles momentos normais, seja a caminho do trabalho, seja no horário de almoço, no café da manhã, ou quando estivermos prestes a dormir, fale ao nosso coração. Encha o nosso interior com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua presença e a Tua verdade, e nos faça ser cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Deus, agora eu coloco diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários hoje. E eu te peço, vá ao encontro de cada uma dessas pessoas e também das suas famílias. Manifeste o Teu poder na vida dessa irmã e desse irmão. Aqueles que buscam pela cura, Deus, que possam ser tocados pelo Senhor e recebê-la. Aqueles que precisam de reconciliação, de vencer uma crise aí no seu casamento, no seu relacionamento, que o Senhor manifeste o Teu amor, que o Senhor restaure a aliança que foi quebrada, pois o Senhor é um Deus de aliança. Aqueles que têm vivido momentos de turbulência, de adversidade, que o Senhor restaure a paz e a alegria na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem do Minuto com Deus estão frias espiritualmente. Por isso eu peço que o Senhor aqueça novamente esse coração, que o Teu Espírito Santo possa encher a vida dela agora com a verdade, com o temor, com o encorajamento, para que eles possam experimentar um novo tempo em sua vida. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Deus. Por isso eu peço a Ti, olhe com olhos de compaixão para cada mensagem, cada pedido que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é por isso que nós confiamos nela. Desde já,
Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Eu profetizo o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e de todos ao seu redor. Em nome de Jesus, nenhum mal te alcançará. E durante essa semana que está começando, você verá a glória do Senhor se manifestar em sua vida. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. E se essa mensagem abençoar a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, que é totalmente independente, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem nós vamos orar por livramento e proteção. Eu peço que você escreva realmente o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu não consigo orar por cada um aqui separadamente, mas saiba que existe alguém intercedendo por nós dia e noite. E esse alguém leva nossas orações, o nosso clamor e as nossas lágrimas diretamente ao Pai. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Que durante esta semana você se torne um só com o Espírito Santo e que o sobrenatural do Senhor Jesus possa tomar conta da sua realidade. Você recebe esse livramento e essa proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família? Se você recebe isso pela fé, escreva aqui nos comentários: eu recebo, em nome de Jesus. Deixe isso aqui registrado como um testemunho público da sua fé e da sua confiança no Senhor. Salmos 91, do verso 1 ao verso 4 está escrito: Quem se abriga no esconderijo do Altíssimo e vive à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará dos laços do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Irmãos, Deus tem poder para nos dar livramento. O Senhor quer te proteger em cada um dos seus passos e quer estar do seu lado para te auxiliar em tudo o que você fizer. Às vezes nós nos sentimos sozinhos e o inimigo utiliza desse sentimento e coloca pensamentos de inferioridade em nossa mente, onde sentimos que Deus se afastou de nós por conta dos nossos pecados. Bom, só o fato de você estar preocupado com isso mostra que Deus, na verdade, está muito mais próximo de você e que, na verdade, Ele está em seu interior, pois somente o Espírito Santo produz arrependimento em nós, somente Ele. Mas precisamos entender que Deus não quer nos proteger e nos livrar apenas das investidas do inimigo contra nós, mas Ele também está empenhado em nos proteger de nós mesmos. Ele sabe o quanto somos propensos a errar e a cair nas armadilhas que nós mesmos criamos. Quantas vezes fizemos escolhas precipitadas que trouxeram consequências dolorosas? Quantas vezes priorizamos nossos desejos momentâneos em detrimento da vontade de Deus para nossas vidas? No entanto, em sua infinita misericórdia, Ele sempre busca nos guiar de volta ao caminho certo, de volta ao seu propósito. Por isso, é essencial entender que,
A proteção divina não se resume apenas a barreiras físicas contra perigos tangíveis. A proteção de Deus envolve a nossa mente, nossas emoções e o nosso espírito. Ele cuida de nós, renovando a nossa mente, curando nossas emoções feridas e fortalecendo o nosso espírito para enfrentar os desafios da vida. A Bíblia nos diz que devemos renovar a nossa mente todos os dias. Isso está em Romanos capítulo 12. Por que devemos renovar? Porque o inimigo sabe que, se ele conseguir controlar a nossa mente, ele controla toda a nossa vida. Mas quando permitimos que a palavra de Deus permeie o nosso pensamento, rejeitamos as mentiras do diabo e abrimos espaço para que o Espírito Santo nos guie em verdade e em sabedoria. E não é somente sobre resistir ao mal, é sobre viver em plenitude aquilo que Deus preparou para nós. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus nos diz que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Essa vida abundante não significa ausência de problemas, mas sim viver sob a proteção e orientação divina, independentemente das circunstâncias. É essencial que compreendamos que o livramento de Deus não é uma ação isolada, mas é um processo contínuo. Ele não somente nos tira de situações adversas, como também nos equipa para enfrentá-las. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é uma representação das ferramentas espirituais que temos à nossa disposição. E quando estamos equipados com a verdade, justiça, paz, fé, salvação e com a palavra de Deus, podemos resistir firmemente nas adversidades. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu encorajo você a buscar refúgio no Senhor. Não apenas nos momentos de crise, mas em cada passo que dermos pelo caminho. Que possamos reconhecer a sua presença em todos os momentos e permitir que Ele nos molde, nos corrija e nos guie. Pois com Deus ao nosso lado, somos mais que vencedores. E lembre-se sempre, o mesmo Deus que criou o universo, que move montanhas, que faz o impossível se tornar possível, é também o Deus que cuida de você. Deixe que Ele te envolva com seu amor, sua proteção e sua graça. E tenha certeza de que, sob as asas do Todo-Poderoso, você encontrará o verdadeiro refúgio. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela maneira simples e direta com a qual o Senhor falou conosco hoje. Pai, nossa semana acabou de começar e sabemos que existe muito a ser feito. Existe muitas coisas a serem resolvidas e finalizadas. Mas estamos aqui, começando esta semana do melhor jeito possível, que é ouvindo a tua palavra e falando com o Senhor. Eu apresento diante de ti a semana dessa pessoa que está me ouvindo agora e peço que o Senhor a abençoe ao longo de toda essa semana. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos que o teu Espírito nos encha agora com a tua presença e nos purifique por completo. Deus, que o Senhor conceda o livramento a esse irmão e a essa irmã. Vá ao encontro deles com o teu escudo, os proteja de toda a investida de Satanás, assim como também guarde-os de si mesmos, proteja eles da carne, do velho homem e dos desejos pecaminosos. Nesse momento, Deus, nós colocamos diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. E embora eu não consiga conhecer cada pedido de forma específica, o Senhor é aquele que sonda os corações. Por isso cremos que o Senhor sabe exatamente do que cada um de nós precisa. Senhor, interceda por cada pessoa
cure as suas feridas, restaure as famílias dos teus filhos, dê sabedoria nos momentos de decisão e traga paz nos momentos de ansiedade. Derrama da tua graça abundante e que cada um possa experimentar o teu amor e o teu poder de transformação. Que durante essa semana possamos reconhecer a tua presença em nossas vidas, que possamos sentir o teu agir em cada detalhe e que a tua vontade seja feita em nós. Que as lutas e as adversidades sejam oportunidades para vermos a tua mão nos guiando e nos sustentando. E que no final de cada dia possamos agradecer pela tua fidelidade e por cada bênção que nos foi concedida. Pai amado e querido, colocamos em tuas mãos nossos planos, sonhos e anseios e confiamos que o Senhor tem o melhor para nós. Que possamos ser testemunhas do teu amor, levando a tua palavra e sendo luz por onde passarmos. E que a nossa vida seja um instrumento nas tuas mãos para alcançar e abençoar outras vidas. Eu te agradeço por cada pessoa, Senhor, que acompanha esse canal todos os dias e peço que o Senhor a abençoe de forma abundante. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam derramadas em nossas vidas e que possamos nos entregar cada dia mais a ti. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Eu convido você a se inscrever também no canal oficial do podcast Minuto com Deus, pois lá você vai poder assistir cortes e também conferir os episódios dos nossos podcasts completos. O link para o canal vai estar na tela final e nos comentários aqui desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.